Shalom a todos! Bem-vindos ao canal Ouça a Torá, para mais uma leitura da Haftará e Brit Hadashá da Parashá da semana, a Parashá Mishpatim. A Haftará se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, vamos ler os versículos 25 e 26, e depois no capítulo 34 leremos a partir do 8 até o 22. Vamos abrahar. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar binvim tovim viratzah bedivrehem hanemarim bemet. Baruch atah Adonai, aboher batorá uve Moshe avidó, uve Israel amor, vinvier haemet behatzedek. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que escolheste bons profetas e que quiseste suas palavras ditas verdadeiramente. Bendito sejas tu, eterno, que escolheste a Torá, teu servo Moisés, teu povo de Israel e profetas da verdade e da justiça. Amém. Jeremias 33, versículos 25 e 26 diz assim: Eis o que Adonai diz: Se eu não tivesse estabelecido minha aliança com o dia e com a noite, e fixado as leis para o céu e para a terra, então eu também rejeitaria os descendentes de Jacove e de meu servo Davi, não escolhendo de seus descendentes pessoas que governassem sobre os descendentes de Abraão, Isaac e Jacove, porque farei retornar seus cativos e lhes mostrarei compaixão. No capítulo 34, a partir do 8 até o 22, diz assim: Esta palavra veio a Jeremias da parte de Adonai depois que o rei Ezequias fez uma aliança com todos os povos que estavam em Jerusalém para emancipá-los. Todos os que tinham escravos hebreus, homens ou mulheres, deveriam deixá-los ir livremente. Ninguém deveria manter escravo um compatriota judeu. Todos os líderes e todo o povo ouviram aqueles que tinham entrado na aliança, segundo a qual todos deveriam libertar seus escravos, homem ou mulher, e não mais mantê-los em escravidão. Eles ouviram e os deixaram ir livremente. Contudo, depois disso, eles mudaram de ideia. Fizeram retornar os homens e as mulheres de escravos aos quais tinham libertado e os trouxeram de volta à sujeição como escravos. Portanto, esta palavra de Adonai veio a Jeremias da parte de Adonai. Eis o que Adonai, o Deus de Israel, diz: Quando tirei os antepassados de vocês da terra do Egito, onde eles viviam como escravos, fiz uma aliança com eles. Ao fim de 7 anos, cada um deve libertar seu irmão hebreu que foi vendido e que o serviu a vocês por 6 anos. Vocês devem libertá-lo. Contudo, os antepassados de vocês não me ouviram, nem me deram atenção. Agora, porém, vocês se arrependeram, vocês que fizeram o que era certo em meu ponto de vista, quando cada um proclamou libertação a seu compatriota. Vocês fizeram uma aliança diante de mim na casa que leva meu nome. Mas então mudaram de ideia. Vocês profanaram meu nome quando cada um tomou de volta seu escravo, homem ou mulher, que vocês tinham libertado para que vivesse como bem quisesse, e o trouxeram de volta à sujeição como escravo. Portanto, eis o que Adonai diz: Vocês não me atenderam e proclamaram libertação, cada um a seu próximo. Então agora eu proclamo libertação a vocês, diz Adonai, pela espada, pela praga e pela fome. Farei de vocês um objeto de horror a todos os reinos da terra. Quanto aos homens que violaram minha aliança, não vivendo segundo as condições da aliança que fizeram em minha presença, quando cortaram o bezerro em 2 e passaram entre suas partes, os líderes de Yehudá, os líderes de Jerusalém, os oficiais, os Kohanim e todo o povo da terra que passou entre as partes do bezerro, eu os entregarei a seus inimigos e àqueles que procuram sua vida, e seus cadáveres se tornarão comida para os pássaros do céu e os animais selvagens. Ezequias, rei de Judá, e seus oficiais entregarei a seus inimigos, aqueles que procuram tirar-lhes a vida, e a todo o exército do rei de Babel, que se retirou. Eu darei a ordem, diz Adonai, e os farei retornar a esta cidade. Eles a atacarão, a capturarão e a queimarão até o chão. E eu tornarei as cidades de Judá desoladas e desabitadas. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, tzur kol haolamim tzadik bechol hadorot, Hael haneman, haomer veose, hamdaber kayem, shekol devarav emet vatzedik, neman atahu Adonai Eloheinu venemanim devarecha, vedavar echad mi devarecha, ahor lo yashuv rekam,
Melech Neman Verachamana Atah. Baruch atah Adonai, Hael Haneman Bechol Devarav. Amém. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, rochedo de todos os mundos, justo em todas as gerações, Deus fiel que realiza o que anuncia, que promete e cumpre, e que todas as suas palavras são verdade e justiça. Fiel és tu, eterno nosso Deus, e fiéis são as tuas promessas, e nenhuma sequer das tuas palavras jamais se tornará vã, pois és Deus e Rei fiel e misericordioso. Bendito sejas tu, eterno Deus, que é fiel em todas as suas palavras. Amém. Os textos da Brit Hadashah estão em Mateus 5, do versículo 38 ao 42, Mateus 15, do versículo 1 ao 20, Marcos 7, do versículo 1 ao 23, Atos 23, do versículo 1 ao 11, Hebreus 9, do versículo 15 ao 22 e Hebreus 10, do versículo 28 ao 39. Recitemos Abrahá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et Yeshua ben Hak Meshihenu, Goalenu, Moshienu, Kaporatenu, Vadonenu, Vet Sifrei Brit Hadashah, Leamenu Lechol Hamim, Baruch atah Adonai, Noten Yeshua be Yeshua Hamashiach. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste Yeshua, teu Filho, como nosso Messias, nosso Redentor, nosso Salvador, nossa expiação e nosso Senhor, e que deste os livros da nova aliança ao nosso povo e a todos os povos. Bendito sejas tu, eterno, que concede salvação em Yeshua, o Messias. Amém. Mateus 5, do versículo 38 ao 42, diz assim: Vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não se oponham a quem age errado contra vocês. Ao contrário, se alguém bater na face direita do seu rosto, permita-lhe bater também na esquerda. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a camisa, deixe-lhe também o casaco. E se um soldado forçar você a carregar sua carga por 1,5 km, carregue-a por 3 quilômetros. Quando alguém lhe pedir alguma coisa, dê o que for pedido. Quando alguém quiser pedir algo emprestado a você, empreste. Vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais: ame seu próximo e odeie seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem seus inimigos, orem por quem os persegue. Amém. Mateus 15, do verso 1 ao 20, diz assim: Então, alguns fariseus e mestres da Torá de Jerusalém foram a Yeshua e lhe perguntaram: Por que seus talmidim transgridem a tradição dos anciãos? Eles não realizam a Netilat Yadayim antes de comer, a lavagem das mãos. Ele respondeu: E por que vocês transgridem a ordem de Deus por causa da sua tradição? Porque Deus disse: honre seu pai e sua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, prometi dar a Deus o que poderia ter usado para ajudar vocês, ele não está mais obrigado a honrar seu pai ou sua mãe. Dessa forma, por causa da sua tradição, vocês anulam e tornam sem sentido a palavra de Deus. Hipócritas! Yeshayahu estava certo ao profetizar sobre vocês. Essas pessoas me honram com seus lábios, mas seu coração está muito longe de mim. O fato de me adorarem é inútil, porque ensinam regras inventadas por homens como se fossem minhas. Então, ele chamou a multidão para junto de si e disse: Ouçam e entendam isto. O que torna a pessoa impura não é o que entra por sua boca, mas o que sai da boca é o que a torna impura. Os talmidim se aproximaram desse e disseram: Você sabe o que os perushim, os fariseus, ficaram ofendidos pelo que você disse? Ele respondeu: Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos. Eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão em um buraco. Kefa, Pedro, lhe disse: Explique-nos a parábola. Então ele exclamou: Será que vocês não entenderam nem agora? Não percebem que tudo que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido na latrina?
Mas o que sai da boca procede do coração, e são essas coisas que tornam o homem impuro. Pois do coração procedem maus pensamentos, assassinato, adultério e outros tipos de imoralidade sexual, roubo, mentira e calúnia. Essas coisas tornam a pessoa impura, mas comer sem realizar a Netilat Yadayim não torna ninguém impuro. Amém. O texto de Marcos 7, capítulo 1 ao 23, relata o mesmo evento da lavagem das mãos. Vamos passar então para Atos 23, do versículo 1 ao 11. Shaul então olhou diretamente para eles e disse: Irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Contudo, o Cohen Hagadol, Hananiah, ordenou aos que estavam perto de Shaul que lhe batessem na boca. Então Shaul lhe disse: Deus o ferirá, parede embranquecida. Você está aí para me julgar de acordo com a Torá, contudo a transgride mandando me bater? Os que estavam perto de Shaul disseram: É o Cohen Hagadol de Deus que você está insultando. Shaul disse: Irmãos, eu não sabia que ele era o Cohen Hagadol, pois está escrito na Torá: você não deve falar de forma depreciativa a respeito de um líder do seu povo. Sabendo, porém, que parte do Sanhedrim era composto por saduceus e os demais fariseus, Shaul gritou: Irmãos, eu sou Parush, eu sou fariseu, filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da esperança da ressurreição dos mortos. Quando ele disse isso, surgiu uma discussão entre os fariseus e os saduceus e a multidão ficou dividida, porque os saduceus negam a ressurreição e a existência de anjos e espíritos, ao passo que os fariseus creem em todas elas. Portanto, houve uma grande agitação e alguns dos mestres da Torá que estavam do lado dos fariseus puseram-se em pé e uniram-se ao coro. Não encontramos nada de errado neste homem. E se um espírito ou anjo falou-lhe, o que há de errado? A discussão tornou-se então tão violenta que o comandante, temendo que Shaul fosse despedaçado por eles, ordenou aos soldados que descessem e o levassem à força de volta para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor se pôs ao lado dele e disse: Tenha coragem. Assim como você acabou de testemunhar fielmente a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Amém. O texto de Hebreus 9, do 15 ao 22, diz assim: Por causa desta morte, ele é o mediador de uma nova aliança ou novo testamento, visto que sua morte liberta as pessoas das transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Os que têm sido chamados podem receber a prometida herança eterna. No caso de um testamento, é necessário que se apresente evidência da morte de quem o fez, porque o testamento só tem efeito no caso de morte. Ele jamais vigora enquanto a pessoa que o fez está viva. Esta é a razão pela qual a primeira aliança também foi inaugurada com sangue. Depois de Moshe ter anunciado cada mandamento da Torá a seu povo, ele pegou sangue de bezerros, água e usou lã escarlate e sopo para aspergir o rolo e todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus lhe ordenou. Da mesma forma, aspergiu com o sangue a tenda e todos os utensílios de suas cerimônias, pois, segundo a Torá, quase todas as coisas são purificadas com sangue. De fato, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Amém. Hebreus 10, do versículo 28 ao 39, diz assim: Quem desconsiderasse a Torá de Moshe era morto sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Pensem agora quão mais severa será a punição merecida pela pessoa que pisar o Filho de Deus, que tratar como algo comum o sangue da aliança que o fez santo e insultar o Espírito, doador da graça divina. Pois aquele que conhecemos é quem disse: A vingança é minha responsabilidade, eu retribuirei. E também disse: Adonai julgará seu povo. É uma coisa terrível cair nas mãos dos Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, quando depois de terem recebido a luz, vocês suportaram uma luta terrível e sofrimentos. Algumas vezes foram expostos publicamente e perseguidos. Em outras ocasiões, permaneceram fielmente com quem foi tratado da mesma forma.
Vocês partilharam os sofrimentos dos que foram lançados na prisão. Também, quando suas posses foram confiscadas, aceitaram o fato com alegria, por saberem que seus bens eram superiores e durariam para sempre. Por isso, não lancem fora sua coragem. Ela trará consigo uma grande recompensa. Vocês necessitam de perseverança, de modo que, quando tiverem feito o que Deus deseja, possam receber o que ele prometeu. Porque, há pouquíssimo tempo, aquele que está por vir virá e não demorará. Mas a pessoa justa viverá a vida baseada na confiança. Se ela retroceder, não me agradarei dela. Entretanto, nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Em vez disso, mantemos a confiança e, dessa forma, preservamos nossa vida. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan et dvarcha hatanach vabrit hadashah lechol bnei Adam. Baruch atah Adonai, mevi et hagoel Yeshua leman shemo be'ahavá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que deste tua palavra, o Tanakh e a nova aliança a todos os seres humanos. Bendito sejas tu, eterno, e que trouxeste o Redentor e Yeshua em amor por causa do teu nome. Amém. Está gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha, para que mais pessoas sejam abençoadas com a palavra do Eterno. Shabbat Shalom!